Shalom, shalom. Como foi a Páscoa de vocês? Tudo bem? Gente, como eu falei no vídeo anterior, né? Nós estamos vivendo um tempo diferente hoje, né? Um tempo novo, um tempo que algumas profecias estão se cumprindo. Logo, tempos difíceis virão. E eu, né? Deus está me colocando no coração de fazer esses vídeos, de fazer algumas reuniões, enfim, para falar sobre ele e sobre Deus, enfim, né? O interessante é falar sobre, agora eu vou falar sobre propósito, né? Você acredita que a gente nunca vai encontrar o nosso propósito? Porque assim, o propósito de uma criança de 10 anos é ir para Disney, por exemplo, né? Um propósito não é uma questão material. E a gente às vezes coloca propósito na conclusão de uma faculdade, ou entrar em um trabalho, né? E aí esse tipo de coisa é que vai determinando o nosso propósito. Então, o nosso propósito não é um destino, mas sim uma rota, né? E aí, quando você já está firmado na fé, esse propósito se torna eternidade, né? E aí, o seu propósito é qual é o seu caminho, o que você está fazendo para chegar até lá, né? E tem outra coisa, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é uma questão do seguinte, por exemplo, a fé que Noé teve para construir a arca, a fé que Moisés teve para enfrentar os egípcios, enfrentar o deserto, tudo isso foi fé. A fé é o que? A fé é imaginação, é o poder de criação. Deus fala com a gente e aí a gente imagina. A fé é natural. A fé, ela não é terrestre. A nossa fé tem que estar em foco na eternidade. Não tem que estar a fé. Quantas coisas você já conseguiu com a fé? Tendo fé para coisas materiais, né? E aí você imagina você ter fé o suficiente para ir crescendo de pouquinho em pouquinho até chegar à eternidade. Né? Porque você não vai chegar à eternidade, a não ser, é claro, como foi Enoque, né? Que foi translandado, que foi arrebatado, alguns dizem, né? Para o céu, né? A fé que teve a mulher do fluxo de sangue. Ninguém falou para ela assim, toca na ponta do manto de Jesus que você vai ser curada. Ela teve a fé, ela criou, ela gerou a imaginação. Ela falou, se eu só tocar no manto dele, eu vou ser curada. E foi o que ela fez, a imaginação, a criação. O centurião que foi até Jesus, né, para que Jesus salvasse a filha dele. E aí, o que ele fez? Ele falou, não, você não precisa ir, faça como eu ordeno que meu soldado vá e vá, só fala que ela seja curada, ela seja curada. E aí Jesus fala, nossa, tamanha a sua fé, tamanha a imaginação, sabe? Quando você tem imaginação para criar, né, na sua cabeça o que você quer que aconteça. A fé é a sua mentalidade, é o seu poder de criação. Nossa, isso vai dar certo. E já agradecer antecipadamente. Obrigado, Pai, por essa bênção, né? Obrigado por isso. A fé não pode ter dúvida. Não pode ter dúvida. Quando você tem fé, você fala, eu vou fazer essa oração, Deus vai curar você. Eu estou vendo você andando, correndo comigo. E você imagina, e você acredita, e você tem fé que aquilo vai funcionar. Só que a fé tem que ser forte. Não pode ter dúvida. E outra coisa, fé sem obra não existe.
Você tem que fazer, tem partes que é você que faz. Mano, imagina os discípulos, né? A questão da judaica é uma limpeza, eles prezam a limpeza de uma maneira tão grande. Quando Jesus pegou o barro, cuspiu e passou no olho do cego para curar o cego, eles vendo aquele absurdo, imagina só. Outra coisa importante, tá? Nunca você pode estar do lado de alguém que tem dúvidas. Às vezes você fala, não, vou fazer tal coisa. Aí a pessoa, não, que isso é aquilo outro. E começa a colocar dúvidas dentro de você, do que você vai fazer, do que você vai criar. Sai fora dessas pessoas, não deixe essa dúvida entrar em você não. Tá? Fé é mudança. Quem tem muita fé tem muito resultado. Me fala você qual foi o resultado da sua fé, qual foi a mudança que já aconteceu em você fazendo a fé. E aí, tendo fé, a gente precisa transbordar, né? A gente precisa passar esse conhecimento para os outros. Ou seja, você tem que ensinar aos outros. Morto não tem fé. Morto não tem fé. Eu morri, eu não vou ter fé para ressuscitar. Vou ter que ter um amigo que tenha fé me ressuscitar, entendeu? A fé dele, não é a minha. Né? Eu não posso ter fé, às vezes, para alguns problemas. Eu vou ter que ter amigos. E como Jesus disse, um cordão com mais de um fio, ela é mais forte, né? Então é por isso que você precisa transbordar e você precisa mandar esse vídeo para alguém. Fala assim, assiste esse vídeo aí, que quando eu morrer, quando eu tiver com dificuldade, eu não puder falar, estiver fora de mim, você orar para mim ser curado e para o milagre acontecer. Tá bom? Gente, esse é o recadinho de hoje, tá? Muito obrigado para quem assistiu até aqui, para quem ficou até o final, né? Eu sempre que possível colocarei aqui algumas coisas ligadas ao que eu aprendi, né? E transbordar para ensinar vocês, para compartilhar com vocês. Eu vou mandar o link, tá, do YouTube do livro de Hebreus 11. Hebreus 11 fala exatamente da fé, né? Então é totalmente falando sobre fé e falando mais ou menos sobre isso que eu falei aqui com vocês, tá bom? É mais aprofundado, dá para ouvir lá, é menos de 15 minutos para ouvir, põe para rodar aí, ouve Hebreus 11, tá? Que você vai entender mais. E é isso aí, continuamos firme e forte. Tempos difíceis estão por vir e estou preparado e estou precisando de ajuda. Conta comigo e eu conto contigo. Um beijo, shalom, shalom, e Deus abençoe a todos.